Bem-vindo à nova temporada do Papo de Locador. Você que não me conhece, sou o Rossi, fundador do projeto Papo de Locador, juntamente com a Universidade do Grupo Agem. Não poderíamos deixar de agradecer antes de iniciar esse grande papo e começamos com chave de ouro. SPC Brasil, Pirâmide Diamantados e Montelli Corretora de Seguro. E hoje o nosso convidado é uma das pessoas mais respeitadas quando a gente fala de tendência, futuro e economia no nosso segmento voltado para o rental. Então fica aí, papel e caneta, que vai ter muito conteúdo prático, mão na massa para você colocar na sua gestão, na sua empresa e na sua locadora. Graduado em administração com pós-venda em graduação em gestão, presidente da SCAD Rental, vice-presidente do Sobratema, diretor da Analoc, diretor da Deconsic Fiesp, especialista no setor rental com mais de 40 anos, palestrante e criador de conteúdo do setor, onde ele compartilha muitas informações e vídeo nas suas redes sociais. Você já descobriu, depois desse grande currículo aí de quem nós estamos falando, Erilmilson Daniel. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar com a gente nessa nova temporada. Ô Rossi, eu que agradeço o convite de estar aqui compartilhando com você. Adorei esse nome de Papo de Locador, né? O Papo de Locador, para quem está rumo a 50 anos de mercado, ele saiu daquele papo de canteiro de obra, aquele papo de pisar no barro, aquele papo somente de ficar na garagem, aquele papo de discutir assuntos operacionais. E o Papo do Locador, ele chegou na Faria Lima, ele chegou dentro das multinacionais. Hoje ele rodeia as expectativas futuras, é um segmento hoje importante, organizado, cada vez se organizando mais, com entidades fortes que estão caminhando, né? E também gostei dos teus apoiadores aqui, um abraço para o Montelli. E esse ano o Montelli levou a nossa pólice segura, eu tenho certeza que ele está feliz e nós também, né? Legal. Então é um prazer estar aqui com você, junto do Papo de Locador, contribuindo um pouquinho no compartilhamento da vida do locador. Eu fico muito feliz mesmo, e eu falei para o pessoal, né, logo no início, na saudação, que é de peso mesmo, e o time está vindo forte agora nessa nova temporada, e com grande conhecimento. Eu te acompanho, sou seu fã com relação a tanto conteúdo, pego muito conteúdo mesmo contigo lá para poder aplicar nas minhas consultorias e mentorias. E já vamos abrir já exatamente falando disso, tendência. Né? Porque a gente vai falar assim, vamos falar de negócio, como tá. E aí, para onde vai o futuro da locação hoje, Daniel? Bom, primeiro quando você fala que me acompanha e fala dessa força que a comunicação digital tem, é um aspecto importante, né? E eu vejo muitos locadores utilizando isso, não só locadores, como fabricante, dealer, né? Hoje as redes sociais, elas ocupam um espaço bacana. E eu quero dizer que lá no passado, se eu fosse tocar um projeto, eu tocaria um projeto tranquilamente com um cara bom de comercial, um administrativo geral, né, e um cara bom de operação. Hoje é impossível você tocar um projeto se você não tiver um cara bom de RH e hoje a parte de comunicação de marketing. Você não tiver no mundo digital, não estiver se comunicando, né, o mundo mudou, as portas se abrem com muito mais facilidade quando você comunica através do mundo digital um pouquinho do trabalho que você faz. Então, eu também que sirva de inspiração para todos os locadores também, colocar a voz no mundo, ocupar esse espaço, compartilhar aqui com você, né, e estar junto nessa linha. Sobre tendências, a tendência do setor de locação no Brasil tem um crescimento bacana. Nós somos ainda um pouco jovem comparando com mercados mais maduros, mas a gente observa um espaço de crescimento fantástico. A mudança de cultura no Brasil sobre o usufruir em lugar do possuir, ela tomou um corpo. Hoje tem projetos apoiados no aspecto financeiro, que oferece vantagem financeira, e às vezes não é a vantagem financeira o ponto principal para o nosso cliente. Sim. É a solução. O cara que quer, por exemplo, uma furadeira, que quer resolver um problema pequeno, não é o problema financeiro, é a facilidade que ele tem e também o benefício financeiro que sempre... Até porque ele não sabe quando vai reutilizar esse equipamento. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, isso faz com que a gente tenha 50 mil quinais no universo de locação, né? Onde desses 50 mil quinais que a gente tem, 5 mil quinais é a linha amarela onde eu estou, e isso faz com que o setor de locação ganhou musculatura. Desculpa te interromper, Daniel, mas não perde a linha, por gentileza. Desses 50 mil, que é um número muito importante, quanto você acredita que estão ativos em locação? Então, esse número foi higienizado pela Analoc, né? E 50 mil são os números ativos a nível de Brasil, né? A gente entende que, lógico que a maioria são empresas pequenas, empresas que nascem principalmente com sustento familiar. Nós somos uma sociedade emergente, então muita gente começa com foco operacional. Então, você tem uma quantidade grande de empresas pequenas, mas que começa a brotar, a atender o mercado, a resolver uma série de problemas. Ou seja,
tem oportunidade. E é interessante, na base se nasce muito mais empresas do que na ponta da pirâmide, empresas que chegam lá em cima com a cultura organizacional mais forte, com crédito, capacidade de investir, crescimento orgânico sustentável, enfim, atendendo o cliente, transportando máquinas para fora do seu raio município, às vezes, aquela região que ele trabalha, com filiais e tudo mais. A pirâmide lá em cima ela tem um grau de crescimento menor do que a pirâmide aqui embaixo. Isso é Brasil. É um país de oportunidade, é um país de negócio. Então, com tudo isso, eu diria para você o seguinte, a tendência do setor de locação ela é uma tendência crescente. O Sobratema faz um trabalho bacana quando ele pergunta para o mercado qual o setor que vai mais consumir equipamentos no futuro. Em todas as pesquisas, a locação aparece em primeiro lugar. Então, isso é uma tendência. E hoje, nós, na Sobratema, estamos próximo de 30% daquilo que é comercializado no Brasil. E esse número próximo de 30%, ele é uma boa referência, porém, a gente sabe que nas economias civilizadas, aí, desenvolvidas e tudo mais, é 60%. Então, tem um rumo para crescer, né? Daniel, qual outro indicador que você tem que você acha que essa tendência é firme? Quando você pega, por exemplo, alguns indicadores da área comercial, o número de clientes que a gente tem de crescimento por ano, ele é super significativo. Os nossos últimos 3 anos são 800 novos clientes que procuram o setor de locação. Muitos deles tinham equipamento e não tem mais. Essa é uma mudança de cultura, uma mudança de racionalidade financeira, racionalidade operacional e de segurança de que o setor consegue entregar. Então, a tendência do nosso segmento é crescer, é abrir espaço, é abrir oportunidade para todas as empresas, para todos os tamanhos, em todas as cidades do Brasil. Obrigado, Daniel. Recentemente eu estive no Sindilec em Pernambuco e eu tive a oportunidade de ter almoço com os diretores lá e proprietários das locadoras lá junto com o William, Marcel, né? E um grande abraço ao nosso querido William. E lá eu trouxe exatamente alguns números com relação a isso, né? O quanto o Brasil ainda é pequeno comparado com outros países, comparado ao valor de ativo que nós temos no Brasil, comparado ao PIB de Estados Unidos e Europa. Nós somos muito pequenos ainda perto desses países. E um outro número que eu trouxe, exatamente embasado no próprio Sobratema, foi a questão dos lançamentos. O que me surpreendeu foram os lançamentos de equipamentos, quando a gente fala de Bauma e os fabricantes, que eu vi um número muito alto das máquinas elétricas, as máquinas a bateria. Poucos lançamentos de novas versões e modernidade para os equipamentos a combustão e teve 1 ou 2 casos de equipamento híbrido e de hidrogênio. Mas o foco principal falando dos equipamentos elétricos. E hoje, quando a gente fala do locador, o locador ainda com a mentalidade, não, vou comprar o combustão que é o que está girando. E aí? O futuro é o elétrico mesmo? Não? Ou fala isso aí, o pessoal está aguardando para ver como vai ficar? Olha, primeiro, quando a gente fala em lançamento, a gente fala em variedade. Quando você fala em variedade, o único setor que consegue colocar na mesa uma variedade de produtos para a escolha do usuário final é o setor de locação. Porque o usuário final ele não vai correr o risco de comprar uma máquina elétrica ou um modelo novo, ou um peso, um equipamento que tem um peso diferente, tem uma característica diferente. Ele não vai correr esse risco. O setor de locação ele corre esse risco. E ele corre com segurança, ele corre com experiência. Sobre a escolha de, talvez na linha leve, a gente já tem muitas ferramentas elétricas funcionando, isso traz um pouco de cultura que vai subindo o volume, vai aumentando, né? Mas a gente tem um caminho nessa linha leve do setor elétrico, aí de equipamentos elétricos, talvez com uma expectativa um pouquinho maior. No nosso setor que eu trabalho, que é a linha amarela, máquinas mais pesadas, a gente ainda tem uma certa barreira, né? Sobretudo pelo custo do equipamento, que ele é muito elevado, as baterias são muito caras, e isso inviabilizaria economicamente você fazer uma virada de frota. Mas o mercado está atento, ele está ouvindo e ele está preparado para qualquer momento que entender que possa oferecer a melhor opção para o cliente, porque quem vai decidir não é o locador, quem vai decidir é o cliente. Na hora que o mercado tiver essa maturidade para poder conviver com essa variedade de produto entre elétrico e entre combustão, eu acho que vai ser natural isso. Na nossa linha, ainda a combustão ainda ele tem uma certa preferência, né? Mas eu trago aqui que essa variedade ela ampliou o poder dos locadores. Então, eu sempre conto essa história que no passado você tinha uma escavadeira de 15 toneladas que fazia todo o serviço. Sim. Ela fazia um serviço de uma de 30, nem que demorasse mais tempo, e ela fazia o serviço de uma de 3 toneladas, nem que ela estourasse mais o terreno, ocupasse mais espaço, interditasse a rua.
Hoje, você tem um custo justo, uma operação justa e um resultado de produtividade muito melhor, porque você tem a variedade, e isso eu chamo de evolução tecnológica. Claro. Então, essa tecnologia está onde? Nas empresas de locação. Então, à medida que você vai trabalhando e você vai ampliando a tua oferta para o mercado, você vai sentindo o quanto é importante você ter essa variedade. Nosso projeto ele é focado em linha amarela e a gente tem praticamente de todos os segmentos, a gente tem uma variedade de tamanhos para atender o máximo possível da expectativa do cliente como locador e oferecer para o cliente como uma solução operacional. E continuando nessa linha de diversidade e já mergulhando com relação à quantidade de locadoras. E quando a gente vai para as locadoras low rental, para as locadoras menores, eles estão preocupados. Eu vejo a todo momento porque ele muitas vezes estava sozinho numa cidade ou num bairro e agora está vindo muito fortemente as franquias e outras unidades de negócio sendo abertas. Ele fala, poxa, não vai ter espaço para todo mundo. E eu falo, pessoal, fique tranquilo que tem espaço porque tem um mercado ainda a ser explorado. É isso mesmo ou o pessoal tem que ficar preocupado, Daniel? Olha, a competição ela faz bem. Tá? O nosso setor, a gente tem eu diria que a gente tem uma visão de ciclos de crescimento do nosso setor. A gente tem o ciclo das empresas que vinham crescendo organicamente. As empresas trabalhavam, obtinham resultado e investiam. Trabalhavam, obtinham resultado e investiam. E aí, com a entrada das empresas que foram alavancadas pelo setor financeiro, isso teve uma mudança grande e, no primeiro momento, preocupou. Então, veja, eles compram máquinas em quantidade. E a quantidade que eles compram faz com que eles tenham um preço melhor. E é diferente daqueles que compram menos equipamentos. Essa é uma vantagem competitiva, ok? Tem outra vantagem competitiva. Eles compram o capital, o dinheiro, num custo muito menor do que a maioria compra. Então, hoje o mercado está comprando dinheiro por CDI mais 5, talvez eles compram dinheiro por CDI mais 1, mais 2, 2,5. Então, eles compram dinheiro, teoricamente, mais barato. Eles têm um prazo mais alongado, enquanto a gente compra dinheiro para financiar a máquina no prazo de 36, 48, 60 meses, depende do caso de cada empresa, eles compram dinheiro com 8 anos. Essas são as vantagens competitivas. O que fez isso com o mercado? Poxa, mas qual a vantagem que a tua empresa tem? Qual a mudança que você pode implantar? O que a gente observa é o seguinte, nós fomos buscar o melhor prazo, o melhor crédito, a melhor parceria, e a gente procurou manter a aproximação do cliente e a agilidade. Então, esse diferencial fez com que, mesmo com a entrada desses grandes projetos, os projetos menores, por incrível que pareça, cresceram. Porque muitas vezes você que tem uma empresa pequena na sua cidade, você não consegue comunicar para a sua cidade o que você faz e o que você oferece e os benefícios que toda cidade pode ter com o teu serviço. Entra um projeto um pouco melhor estruturado, ele se comunica melhor, ele fala melhor, ele vende melhor o produto dele. O que acontece? Todo mundo que está nesse setor é beneficiado. Sim. Tem espaço para todo mundo crescer. E aí é resiliência, é gestão, enfim, é critério. Né? E posicionamento, né, Daniel? Que eu vejo o locador, ele está muito... O que fazer? Para onde ir? Como que eu vou me posicionar com relação a isso? E o posicionamento que você disse no início do nosso bate-papo, que é o quê? Se posiciona. Eu costumo até dizer que se você não é ponto .com, você não é ponto nada. Então, assim, hoje o locador, eu vejo, não está na internet. E eu vejo grandes... A gente pode pegar, por exemplo, o João Adib da própria CIMED. Quem era a CIMED antes do João Adib se posicionar na internet? Nós temos 2 tipos de venda, a relacional e a transacional. Locação, eu sempre costumo falar, a locação é relacional, que é o que você acabou de dizer. Você tem que gerar um relacionamento e uma proximidade com o seu cliente, não é só uma transação. Né? E o quanto isso ajuda e potencializa o negócio, Daniel? Nós não temos venda transacional mesmo, nós não somos lá de tirar pedido, a nossa é consultiva, é relação humana. Esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração, né? Com relação ao posicionamento das empresas, eu digo o seguinte, você falou para mim de tendências, o mercado vai crescer, o setor de locação vai crescer. Com relação à demanda de mecanização, até pela falta de mão de obra, por uma série de fatores, cada vez mais a demanda de mecanização ela está aumentando. Né? Então você tem um mercado crescente com demanda crescente, mecanização de oportunidade, você tem que fazer a sua parte, é o posicionamento. Então não adianta, você tem um mercado maravilhoso, uma demanda maravilhosa, mas você não construiu uma relação de continuidade do teu projeto, de confiança do teu projeto.
né? Eu, com 50 anos de mercado, hoje, o que a empresa colhe hoje, uma parte significativa é o que ela plantou. Em atendimento, em acompanhamento, em consultivo, que você acabou de falar agora. Então, você tem que fazer o teu trabalho com resiliência para você ser reconhecido dentro daquele universo. O universo vai crescer. Se você não crescer, tem alguma coisa errada na sua gestão. Sim. Procura se posicionar. E com relação que você tocou, com relação à taxa de juros, dinheiro está mais caro, né? Trabalhar com dinheiro do banco, fazer uma aquisição, o quanto isso pode estar atrapalhando e vai atrapalhar a rentabilidade do negócio e como o locador pode e deve atuar para resolver isso, Daniel? Primeiro que a gente critica os juros e temos todo o direito de criticar, porque os nossos juros eles realmente são muito altos, né? E ele prejudica bastante, ele faz com que sobre menos resultado dentro do nosso projeto. Se tem um juro menor, você paga menos juros, sobra mais resultado. Mas antes de você medir o juro, é muito importante você trabalhar na outra ponta. Eu vou investir naquilo que me dá um resultado. E o resultado ele é benéfico para o meu projeto, então eu vou investir. Então, o juro alto é aquele que você não tem e não consegue oferecer. Então, antes de trabalhar os juros, é importante as empresas estarem organizadas e trabalhar o crédito. O crédito é muito importante, né? O juro você consegue diluir. Eu falo que quando o papai comprou a primeira máquina, em 76, ele pagou ela em 24 meses e ele sustentava uma família de 4 filhos, né? Hoje, você pega a mesma máquina que o papai comprou, 60 meses, você dilui mais, 60 meses, e ainda assim você tem um aperto maior. Como é que você consegue ganhar? Com uma gestão mais eficiente, com um critério melhor para quem você está alugando, tentando evitar erros primários, como trabalhar para quem não tem um cadastro bacana, selecionando melhor os clientes e, sobretudo, ter uma operação eficiente. Então, você tem como diluir, com prazo maior, com preço melhor, com uma negociação melhor com o banco. A gente está muito acostumado a apanhar dos nossos clientes no ponto de vista de preço, mas nós não sabemos cobrar do mercado financeiro, que eu poderia usar uma frase aqui só para ilustrar. Sim. A gente apanha aqui, mas a gente não bate no mercado financeiro. O mercado financeiro quer clientes bons, clientes pagadores, clientes que têm uma estrutura bacana, que têm informação clara, que tenha transparência. Se você tiver tudo isso, o juros você já consegue melhorar um pouco. Se você ganhar mais prazo, você consegue diluir um pouco mais no tempo e você consegue colocar o teu projeto no ar. E a medida é interessante isso, né? À medida que você consegue colocar o teu projeto no ar, que você conseguiu equilibrar a tua receita com o teu custo operacional, ou que pode ser chamado de custo fixo, eu consegui diluir, dali para cima, naturalmente você fica mais competitivo. Sim. Você consegue ter preços melhores, porque entra direto no resultado. Mas não tenha dúvida que os juros é para ser negociado com os bancos e é para ser passado para o mercado. E existem outras linhas de crédito, muitas vezes, que o locador não está trabalhando essa oportunidade, né, Daniel? Vamos falar um BNDES, um Pronamp. Como o locador pode se preparar para poder ir atrás de um crédito desse, que muitas vezes é mais facilitado, com uma taxa de juro melhor? Olha, ou você acredita que não seja saudável? Eu falo, Rossi, que o locador, quando ele vai visitar um cliente, ele tem que levar na mala. O que ele leva na mala? Ele leva o pátio que ele tem, as prateleiras que ele tem de máquina disponível, leva isso na mala. Ele leva o crédito que ele tem disponível e ele leva a relação que ele tem com os fornecedores. Para você levar o crédito, você tem que estar em sintonia com o mercado financeiro. O mercado financeiro vai te passar o que está acontecendo. E se você tem uma boa parceria com os fornecedores também vão passar esse crédito para você. No nosso caso, Linha Amarela, todos os fabricantes, eles propagam isso, eles informam isso, eles procuram pessoas que queiram investir com crédito e juros subsidiado. Então, nós temos agora o BNDES Inovação, ele ainda está em vigor, ainda tem saldo para ser aplicado, com a taxa abaixo de 1,2, que é uma taxa atrativa para o nosso mercado de hoje. Nós estamos falando aí numa taxa interessante, fica abaixo da Selic, né? Num país que você tem uma Selic de 15%, fica abaixo da Selic, melhor do que qualquer outro produto financeiro do mercado. Esse está disponível para produtos nacionais que tenham Finame e os fabricantes estão oferecendo esse produto, né? Então, o locador ele não precisa buscar informação muito distante. Ele que tem que se aproximar, ele que tem que estar perto dos principais canais. A feira é um canal, as entidades é um canal, um grupo de amigos que locam é um canal, né? Uma reunião que você faça no fim de semana é um canal, e às vezes uma consultoria que você precisa ter para você poder também abrir os seus olhos. E ter um direcionamento para descobrir novas oportunidades. Sem dúvida. E com relação a segmentos de atuação, o que vai alavancar
É agro, é mineração, é infraestrutura, são obras residenciais, prediais. O que você vê com relação às tendências aqui 2, 3, 4, 5 anos para dar uma aceleração? Porque muitas vezes o locador só está olhando para aquele tipo de obra, aquele perfil de obra, a energia. Qual que vai ser a tendência do que você está acompanhando? Primeiro, aí, o locador ele tem que respeitar a vocação da região que ele está. Se ele está numa região de agronegócio, ele trabalha muito para o agro, ele tem que valorizar isso, tem que sustentar isso. Se ele está numa região que tem muita mineradora, muita mineração, ele atende aquele mercado com alguma linha de equipamento que ele tenha, é o público-alvo dele, ele tem que estar em torno desse produto, né? Eu destacaria como os pilares da nossa economia, né? Quando você fala em agro, a gente fala em exportação. E a gente fala um pouco de estabilidade. Não depende muito do nosso governo. O agro, ele produz, ele exporta, vem dólar e ele consegue ter uma resiliência. Mesmo que agora está passando uma fase um pouquinho complicada com relação a créditos e tudo mais, mas o agro nosso, ele é imbatível, ele é líder mundial. Inclusive, se eu não estou enganado, o aumento de máquinas agrícolas agora foi muito alta. Também. Mesmo com valor de juros alto e assim por diante. A possibilidade da gente ter mais áreas plantáveis e ter um espaço de crescimento do agronegócio é muito bom. Então, quer dizer o seguinte, o agro é um pilar. Sim. Quando você vai para a mineração, segue a mesma linha. Ele também é um pilar. Esses dois setores, eles são muito importantes para a economia, não é só para o locador, não é para a economia do Brasil, é a economia do nosso país. Ele é muito importante. E são setores que demandam muita mecanização, muito equipamento de todos os tamanhos, de todo tipo de solução. Então, tem espaço para o locador se posicionar aí. Agora, tem um setor que eu destaco, que ele teve um crescimento muito bacana, foi a infraestrutura. E, sobretudo, com as concessões, né? Então, quando você pega as concessões a gente fala de privatização de vários segmentos da nossa economia. Eu falo de rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, né? E aí a gente tem investidores para isso. E esse segmento cresceu muito. E esse crescimento, eu poderia dizer para você que ele dá para nós aquela estabilidade que nós gostaríamos. Hoje nós devemos ter aí próximo de 100 bi por ano investido no setor de infraestrutura. Quer dizer, antes desse ciclo positivo, nós tínhamos em torno de 6, 7 bi por ano. Então, teve um crescimento, nós já estamos vivendo isso já. Então, o setor de infraestrutura é um setor que dá estabilidade. É dinheiro de fundo de investimento, é dinheiro de investidor, é dinheiro que faz com que a gente tenha confiança para poder investir, já que os nossos investimentos são de longo prazo. Máquinas pesadas, por exemplo, são de longo prazo. Mas a gente pega a concessão de rodovia em São Paulo vai bem, no Paraná está despontando bem, vai ter obra no Mato Grosso, tem obra espalhada pelo todo o Brasil. Então, tem uma característica muito grande. Tivemos agora, recentemente, um encontro com o pessoal que foi o presidente das concessionárias de rodovias e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, tudo que tem para ser lançado, e nós temos muita concessão pela frente. Está tendo agora concessão, esse mês agora está tendo mais concessão. Tem mais 50 bi de concessão para entrar no mercado. E o pessoal às vezes não está acompanhando isso. Isso né, não acompanha, Daniel? mas está acontecendo. E eu perguntei para ele, mas o interesse do investidor nas concessões fora de São Paulo é o mesmo interesse que em São Paulo? Ele respondeu para mim, Daniel, é 3 vezes maior o número de investidor independente do estado. Fora. É Brasil. O pessoal tem interesse em investir no Brasil. Então, as concessões de rodovia que estão acontecendo, estão no radar, segundo o presidente da concessionária, e tem um mapa, eu tenho esse mapa de investimento, essas concessões elas estão absolutamente já consolidadas no sucesso. Vai ter investidor, vai ter investimento, não depende de dinheiro público, vai ter demanda de equipamento e vai ter crescimento por rental. E quem estiver preparado, avança. Vai avançar e vai pegar uma fatia de mercado. É isso aí. E não podia deixar de lado, né, Daniel, falar de profissionalização e gestão de negócio. Porque nós estamos falando de um segmento que agora já é adulto, né, já está chegando à sua maturação, mas ainda, lógico, não podemos generalizar, jamais vou fazer isso. Quando a gente fala de grandes players, de grandes locadoras como a SCAD e outras, a gente já fala de uma empresa mais madura, faz gestão, acompanhamento, assim por diante. Mas o que você acredita que falta ainda para o médio e para o pequeno locador, essa questão da profissionalização, buscar desenvolvimento? O que ele pode fazer e o que ele não está fazendo? Eu fui buscar o caminho da profissionalização e até dos indicadores que a gente tem dentro da empresa através dos departamentos. Então, hoje nós somos 17 áreas, 60 núcleos de atividade no projeto. E cada departamento tem que ter um responsável para poder estudar e passar os melhores indicadores possíveis, né? E você começa com aquele indicador vai melhorando, aquele vai melhorando, amanhã ele dá uma piorada, amanhã ele melhora, você encontra a tua métrica. Para mim, a profissionalização, ela é a capacitação, ela é melhores informações em prol do projeto, em prol do resultado. E quando você une
E todos os departamentos você tem os seus indicadores. Quando você une o comercial com o RH, com o DP, com a gestão de frota, com o teu almoxerifado, com a tua área de compra, com os melhores profissionais, trazendo os melhores indicadores, esse é o caminho que eu encontrei da profissionalização. Eu não precisei buscar ninguém em Harvard, nada contra. Eu não precisei trazer uma pessoa sênior do sênior, nada contra. Mas internamente, dentro dos indicadores que você tem para buscar o melhor resultado, independente do tamanho do teu projeto, se você ocupa 3 departamentos, cada departamento tem que ter uma informação, né? E às vezes as gestões das empresas, elas não se conectam com os melhores indicadores. Então, se você pegar quanto você fatura por ano, quantos colaboradores você tem, qual é a tua receita por colaborador? Talvez se você fizer essa pergunta para muita gente, ele não sabe responder. Não sabe. Mas é importante você fazer essa conta. E daqui, no mês que vem, o que melhorou? O que mudou? Eu estou sendo mais produtivo? O que está faltando? Onde eu estou errando? Né? Então, são através dos indicadores que você melhora a tua performance e você avança com um projeto mais seguro. E sempre separado por departamento. No nosso caso, é uma separação pontual. Sim. Teoricamente, lá na ponta, eles se juntam todos, né? E eu acho que o grande indicador que tem, ele vai para o mercado financeiro, ele vai para as finanças, ele vai para o departamento financeiro, né? Quanto que eu faturo, quanto que me custa a empresa, quanto que me sobra para investir. E esse quanto custa a empresa, aqui dentro eu tenho o custo de manutenção, eu tenho o custo de RH, eu tenho todos os custos aqui dentro, né? Então, é importante você ter, por departamento, quanto custa e você monitorar. Eu, por exemplo, eu sei que a minha folha de pagamento ela tem um custo sobre o faturamento e tem um custo sobre o custo operacional. Então, ela pode custar 30% sobre a despesa da empresa e pode custar 15% sobre a receita da empresa. Esse é o indicador. Quando eu caio para 12, puta, que bom, caiu para 12. Né? Aí talvez seja o momento de você falar, nesse momento eu consigo ter uma variável melhor para a minha equipe, consigo conversar melhor com a minha equipe, consigo contratar mais gente. Mas quem determina isso é o financeiro. O financeiro ele é importante para você encontrar o teu caminho, o teu indicador para você decidir. De repente você tem uma sobra e uma capacidade de investir que você não investe com medo ou insegurança por falta de uma informação boa. Né? Lá na SCAD a gente investe dentro do possível, a gente vai na linha porque a gente sabe que a gente tem segurança no que nós estamos investindo. Né? E o investimento para uma empresa de locação ele é o oxigênio. A empresa que não investe está fadada a ficar para trás. Falando de indicador, lógico, e o locador vai olhar para o principal e primeiro indicador dele, que é a receita, o quanto ele está fazendo. E eu acredito muito na questão dos rituais, as doutrinas que uma empresa tem, né? Porque meta não se bate, meta se constrói, né, Daniel? Então, não adianta chegar na última semana e você não acompanhou os principais indicadores e chegar no último mês e falar, poxa, estamos fora da nosso objetivo em 30%, 40%, 50%. Quais indicadores você acredita e dê essa sugestão para o locador que ele tem que acompanhar semanalmente, fora o faturamento e tudo mais, ou pode citá-lo também, claro, mas quais indicadores que ele tem que acompanhar muito próximo, de fácil gestão, que ele não precise de um software, de um recurso, de uma tecnologia tão sofisticada para ele poder fazer isso? Olha, eu falo que, eu brinco com a turma lá na empresa, eu falo assim, olha, quando eu falo que o comercial é a locomotiva, eu posso deixar o pessoal meio enciumado. Né? Quando eu falo, o comercial é a locomotiva, isso aqui é o comercial que loca. Mas não é o comercial locomotiva, todo mundo é locomotiva. Se o meu DP, o meu RH parar, a empresa para. Se a minha manutenção parar, a empresa para. Se o meu almoxerifado parar de fazer compra de peça, a empresa para. Então, todo mundo tem importância, todo mundo tem seu indicador. Mas eu diria para você que uma das coisas que possam influenciar na animosidade, no encorajamento, na motivação, o departamento comercial bem estruturado. E aí você tem alguns indicadores que são importantes, né? Quantas propostas você emite, quantos por cento você fecha? Então nós temos isso. A SCAD tem 4.000 propostas por ano, a gente tem um indicador de 19% de fechamento. Boa. 4.000 propostas, 19%. Como é que faz para melhorar isso? Tem uma parte dos 81% que a gente não fecha, que é um cliente que é descartado. Tem uma parte que é por problema de preço, porque a região é muito longe, o custo para nós fica mais caro. Viabilizou o negócio. Tem uma parte que falta prateleira e falta investimento. Ok. Né? E aí você analisa, puxa, o que eu posso fazer para melhorar esse indicador? Então, eu quero dizer que você tendo uma visão do comercial, como é que está a preferência do teu projeto, a preferência do que você está colocando na rua, a sintonia com a tua equipe. Se você tem uns indicadores bem feitos dentro da área comercial, então, número de clientes cadastrados por ano, quanto que aumentou?
Se você fala, pô, eu tenho 2 clientes só que eu trabalho, como é que você vai investir confiando só em 2 clientes? Não tem como. Não tem como, você fica ali meio que inseguro. Número de proposta emitida, número de proposta fechada. Índice de rotatividade e ocupação da frota. Até mesmo para poder dar aquele desconto ou não dar aquele desconto. Eu tenho um indicador que eu acho interessante, é quando você, por exemplo, a empresa chegou em 70% da frota rodando, imagine você com 70%, eu com 60% eu já cobri todas as despesas. Com 70%, olha que interessante, eu fico mais competitivo. Aquele projeto que eu não quis pegar ele por uma diferença de 5% no preço, 10% no preço. Você já consegue arrojar Nessa mais. fase eu consigo pegar porque o dinheiro que entra na veia. Sim. Né? E lá na frente você recupera isso com o próprio cliente. Né? Mas assim, eu colocaria o comercial como um indicador muito interessante e sem descuidar, não avance sem fluxo de caixa. Não avance sem fluxo de caixa. E tem muitas empresas que se preocupam em comprar máquina, e tem uma hora que você precisa fazer caixa. E fazer caixa você pode fazer através da sua operação ou você pode comprar o dinheiro. E os bancos estão oferecendo FGI, que é um dinheiro que oferece para as empresas. Para você ter acesso ao FGI, o que você precisa? Estar organizado. Pagar os impostos. Declarar. O imposto custa caro, mas quando você pega um FGI subsidiado, sem nenhuma garantia, e os bancos te oferecendo porque você está organizado, e você coloca esse dinheiro no caixa, esse dinheiro é para comprar máquina? Não. Esse dinheiro é para dar suporte, é para dar segurança financeira para o teu projeto. Pra você é para você falar, agora com esse dinheiro no caixa eu consigo investir tranquilo. Assumir uma prestação que se der um BO aqui, eu seguro aqui 1 ano, 6 meses, eu seguro aqui. Então a gestão financeira ela é um indicador primordial para você poder avançar nos investimentos e trabalhar a visão, como tua empresa está sendo vista no comercial para você avançar. Então, investe no radar do comercial, cuida do financeiro e os outros departamentos você traz junto, integrando. É o que vende e o que ajuda a vender. É o que eu vende e sempre o que falo. ajuda a vender. Sempre É 2 aí. departamentos da É isso empresa. aí. Essa metodologia É é muito simples e o que ajuda a vender é exatamente isso, fazendo uma boa gestão financeira. Falando do Daniel, qual é o legado que o Daniel quer deixar para o segmento Rento? Porque todo mundo nós temos um propósito, né, Daniel? E aí lógico, você é o nosso professor, né? A gente é o nosso mentor, nosso orientador. Mas qual é o legado que o Daniel quer deixar aí para o segmento? Cara, eu acho que a gente tem feito isso, sabe? A gente tem feito isso quando a gente trabalha numa instituição, né? A própria Sobratema, que eu estou há um monte de tempo lá dentro, a própria Analog, que é uma entidade recente, temos como presidente o Paulo Esteves, né? O trabalho que a gente faz nessas entidades aí é um trabalho zero de expectativa pessoal. É um trabalho que é puro legado para o setor de máquinas e equipamentos, né? O trabalho que a empresa faz, que muitas coisas que você faz, a gente usa um termo falando de referência, mas, no fundo, você é seguido mesmo, as pessoas fazem igual. Como eu também olho e admiro algumas práticas bacanas, eu também copio, né? Então, esse legado não é para o futuro, ele é no dia a dia. A gente já vem construindo o legado, a gente já vem defendendo o setor, a gente está expondo os benefícios. E eu acho que o legado principal que a gente tem é o cliente olhar para o setor de locação e encontrar uma segurança de poder encontrar um locador em qualquer lugar do Brasil que entregue uma produtividade, entregue um trabalho honesto, uma confiança, sabe? Um legado de honestidade mesmo, né? Eu, como bom cristão, eu falo para você que a minha fé ela vai por aí, ela vai no dia a dia que a gente vive, né? O futuro, eu falo que a vida é muito rápida, né? A vida é muito rápida e os ciclos nossos são muito rápidos, né? Mas a gente tem bons nomes aí para a gente lembrar e eu acho que, teoricamente, os projetos que performarem, os projetos que estão aí trabalhando, eles têm motivo para ser bem lembrado. Mas as entidades, todos nós, é um bom motivo da gente se aproximar das entidades e contribuir com o legado daquilo que as entidades estão fazendo, estão divulgando, sem nenhum interesse individual, corporativo de empresa, essa ou aquela, não. É para todo mundo. Vou deixar, nós estamos chegando ao nosso finalmente, Daniel. Agradeço mesmo imensamente o nosso papo. Legal. Quero deixar o microfone e a câmera aberta para você mandar o recado para o seu cliente, o seu parceiro, para o nosso amigo locador aqui, uma mensagem que venha no seu coração, você fica à vontade aí. Legal. Eu mando uma mensagem direta para os locadores, Rossi, os locadores, todos os locadores do Brasil, porque são os locadores que abrem o mercado e amanhã tem muitos clientes que eu não vou atender, outro locador vai atender, e tem muitos clientes que esse locador vai atender, que ele também não vai conseguir atender e eu estarei atendendo. Então, o mercado é dinâmico, o mercado é crescente, o mercado é generoso, né? E o setor de locação vem se organizando. Então, a mensagem que eu deixo é sucesso para todos os locadores, que juntos a gente é mais forte, né? E eu tenho uma frase minha que eu falo, né?
Locar no conceito, entregar no resultado. Então a gente tem um conceito de locação forte, né? E a gente tem que entregar no resultado. E esse resultado, ele não pode ser só internamente para o teu projeto. Ele é um resultado para a sociedade, para os teus colaboradores, é um resultado para o teu cliente, é um resultado para os teus fornecedores. Enfim, ele é um resultado geral, né? Literalmente, esse resultado que a gente compartilha, que justifica a gente estar fazendo alguma coisa. Show de bola. Não podia passar em branco, deixar um presente para você do Papo de Locador. Só uma lembrança mesmo pela sua participação, Daniel. Obrigado. Gratidão mesmo. Tomar com a patroa lá em isso casa, é bom, né? Legal, isso é legal. comemorando num momento bacana. Legal. E aí nós temos o nosso grito de guerra no final. Aí eu vou pedir para a gente fazer junto, lá, olhando para a câmera central, que é o quê? É o bora vender, bora alugar, bora liderar e deixar um abraço pro pessoal. Bora lá? Bora lá. 1, 2, 3... Bora vender, bora alugar, bora liderar. Bora liderar. É isso aí, grande abraço. Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Legal. Valeu.